Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma aula? Bem, pessoal, hoje iremos fazer uma revisão de estática dos fluidos, tá? Para isso, precisamos definir algumas propriedades importantes. Uma dessas propriedades é a massa específica, que nada mais é do que a massa sobre o volume. Ela é dada geralmente no SI em quilogramas por metro cúbico. Outra propriedade deveras importante é o que a gente chama de peso específico, dado por essa letra grega. Ela nada mais é do que o peso dividido pelo volume do fluido. Portanto, sua unidade é Newton por metro cúbico. Tá? Essa equação aqui ao lado relaciona peso específico e massa específica com a aceleração da gravidade. Outra definição importante é o que chamam de peso específico relativo, que nada mais é do que o peso específico de uma substância em relação ao peso específico da água. O peso específico da água é geralmente muito utilizado e seu valor vale 10.000 newtons por metro cúbico. O aluno deve guardar essa informação. Bem, tendo definido o que é viscosidade dinâmica, iremos definir viscosidade cinemática, que nada mais é do que o quociente entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Sua unidade no SI é o metro quadrado por segundo. Porém, pode-se encontrar ainda a unidade Stokes, que é o centímetro quadrado por segundo. É importante o aluno entender o que é um fluido ideal, porque na maioria dos casos iremos considerar um fluido como sendo ideal. Um fluido ideal é quando sua viscosidade é nula. Um fluido é dito incompressível quando seu volume não muda ao variar sua pressão. Isso significa que, em qualquer que seja o ponto do fluido, você tem sempre a mesma densidade. Ou seja, isso significa que, em qualquer ponto do fluido, a massa específica é a mesma. Vamos ao estudo da estática dos fluidos. Uma propriedade termodinâmica relacionada aos fluidos que vamos utilizar bastante é a pressão, que nada mais é do que uma força normal dividido pela área. Portanto, a sua unidade é Newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. Não devemos confundir pressão com força, pois são grandezas totalmente diferentes. Peço ao aluno agora que dê pausa nesse vídeo e calcule qual a pressão que o fluido está sofrendo na situação da figura A e na situação da figura B. De certo, um dos teoremas mais importantes no estudo da mecânica dos fluidos é o teorema de Stevens, que diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Ela é denotada através desta equação aqui, onde ΔP é a diferença de pressão entre dois pontos, ρ é o peso específico, H é a diferença de cotas entre os dois pontos do fluido. Imaginando que esses dois pontos sejam N e M, a diferença de pressão entre N e M pode ser dada através de ρGH. Algumas conclusões interessantes podem ser tiradas desta equação. Primeiro, a diferença de pressão entre dois pontos só depende da distância vertical entre eles. Logo, podemos concluir se dois pontos estão à mesma altura, a diferença de pressão entre esses dois pontos é nula. Portanto, o cálculo de pressão independe do formato do recipiente. Observemos a figura. Qualquer ponto acima da linha tracejada A apresenta a mesma pressão, assim como qualquer ponto sobre a linha tracejada B apresenta também a mesma pressão. Outra conclusão é que, se a superfície livre do fluido tiver uma pressão nula ou pressão atmosférica desprezível, a pressão em um determinado ponto do fluido é dada diretamente pela equação de Stevens. Ou seja, dependendo apenas da característica do fluido, ou seja, do peso específico e da altura h, do ponto N até a superfície. No caso dos gases, que tem um peso específico muito pequeno, e considerando que as distâncias entre os dois pontos do gás é muito pequena, essa diferença de pressão graças à cota é desprezível. Portanto, podemos fazer a seguinte aproximação. As pressões em A, B e C são aproximadamente as mesmas. É importante o aluno entender que um ponto no interior de um fluido apresenta a mesma pressão, seja qual for a direção. Disso implica a lei de Pascal, que diz que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se de forma integral. Imagine, por exemplo, que o ponto 1 tem uma pressão P1. Ao se aplicar uma força de 100 newtons
sobre essa área de êmbolo igual a 5 centímetros quadrados, estamos adicionando uma pressão ao fluido. Portanto, a pressão P1 desse ponto vai aumentar justamente o valor equivalente à pressão que está sendo aplicada externamente. Na mecânica dos fluidos e na hidráulica, a gente utiliza muita definição de carga de pressão. Carga de pressão nada mais é do que a pressão escrita em unidades de comprimento. Metro, centímetro, decímetro, enfim. Do teorema de Stevens, sabe-se que pressão é dada pelo peso específico pela altura. Isolando então a altura, o que se tem é o que a gente chama de carga de pressão. Portanto, HA é a carga de pressão de A e HB é a carga de pressão de B. É muito importante termos o entendimento das escalas de pressão. A pressão ela pode ser absoluta ou pode ser manométrica ou efetiva. A pressão absoluta, como o próprio nome já propõe, não pode apresentar valores abaixo de zero. Portanto, o seu valor mínimo é zero. A pressão manométrica ou efetiva, ou ainda relativa, pode ser positiva ou negativa. O ponto de referência que se toma para a pressão relativa é a pressão atmosférica. Portanto, qualquer pressão relativa acima da pressão atmosférica é positiva e abaixo desta é negativa. A pressão absoluta, por sua vez, ela é dada somando-se a pressão efetiva com a pressão atmosférica. A pressão manométrica geralmente é aquela que é medida num equipamento de medição de pressão. Um manômetro como o manômetro de Bourdon, mostrado na figura. Observe a figura. O manômetro irá indicar uma pressão manométrica dada pela pressão do fluido interno subtraído da pressão local, o equivalente à pressão atmosférica ou à pressão da sua atmosfera. Além dos manômetros, existem os piezômetros para medição de pressão. A coluna piezométrica serve para indicar a carga de pressão do fluido, portanto, equivalente à pressão manométrica do fluido. Observe na figura. A carga manométrica é dada pela altura da coluna de líquido que é alcançada pelo fluido. Sua função é limitada porque só serve para pequenas pressões, não mede pressão de gases e não mede a diferença de pressão. E não mede pressões negativas ou pressão de vácuo. Um manômetro bastante utilizado é o famoso manômetro em U. O mesmo consiste de uma tubulação em forma de U e é utilizado geralmente um fluido chamado fluido manométrico. As diferenças de cotas indicam as diferenças de pressão. Manômetros em U com dois reservatórios são chamados de manômetros diferenciais. Serve para medir a diferença de pressão entre os reservatórios A e B. Nos nossos problemas, nós teremos que determinar a diferença de pressão entre dois fluidos A e B que constam nos reservatórios. Existe uma regra bem simples. Começando do lado esquerdo, soma-se a pressão PA à pressão das colunas descendentes e subtrai aquela das colunas ascendentes. Por exemplo, qual é a equação manométrica para o caso da figura mostrada? Basta-se somar a pressão PA às pressões graças às colunas H1, H2, subtrair a pressão referente à coluna H3, somar a pressão referente à coluna H4 e, por fim, subtrair as pressões graças às colunas H5 e H6. Por fim, igualar a pressão PB. Lembre-se que o peso específico pode ser dado pelo produto da aceleração da gravidade pela massa específica. Não deixe de conferir o vídeo com a resolução de exercícios sobre esse tema. Bons estudos!